Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo da Delatec Queimadores e hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula da nossa série de videoaulas, ok? Então pessoal, chegou para nós uma dúvida de um cliente nosso, no qual ele tem um processo onde ele derrete 300 kg de alumínio em 3 horas. Ele queria saber qual a potência adequada do queimador dele para esse processo. Para isso temos uma fórmula que está expressa aí, tá? Onde temos na coluna do meio aí as informações para o preenchimento dela e a coluna da direita indicando o que seria o significado de cada um dos itens. Tá? Temos Q, que seria a potência total do queimador, M, que seria a massa, 300 kg, isso pode variar 100, 500, 350, ok? O C, que é quantos quilocalorias por quilo de material é necessário para esse tipo de material. Isso, na próxima página, nós vamos estar definindo melhor essa informação. O R é o rendimento para cada tipo de equipamento, no caso de um cadinho seria esses 20%, é uma constante, e T3, 3 horas. Logo, teremos a resultante de 130 mil quilocalorias por hora para derreter em 3 horas, um processo de 3 horas, certo? Aqui nós temos a tabela que eu mencionei na página anterior, que determina o tipo de material, o ponto de fusão para este material e quantos quilocal por quilo desse material, para poder fazer esse processo, tá? Ou seja, o alumínio você vê que corresponde a 260 quilocalorias por quilo de material. Ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão, no seu processo você tem um termopar. Esse termopar ele está dentro do seu cadinho monitorando a temperatura do material. Está interligado a um controlador de temperatura, logo ligando e desligando o queimador, certo? Então, o ponto de fusão é a temperatura de processo. Para você derreter o alumínio, ele tem que estar com uma temperatura em torno dos 600 graus. Senão, não derrete, certo? E aí acima nós temos o consumo dessa questão. O consumo por hora em GLP seria de 11,82 kg por hora, aplicando-se a mesma fórmula da videoaula 1, certo? Se for para gás natural, a resultante de consumo seria 15,12 metros cúbicos por hora. E, como o processo é de 3 horas, vezes 3, você tem o total aí em GLP ou em gás natural. Se fosse 4 horas, vezes 4, se fosse 2, vezes 2. Na fórmula anterior, se você variar tempo e a quantidade de material dentro do cadinho, você vai ter uma variação na potência do queimador, certo? E aí, para concluir, o ponto de fusão, como eu disse na página anterior, é a temperatura que está sendo monitorada pelo seu termopar. Uma coisa importante, o termopar, quando vocês forem adquirir ele do seu fornecedor, é importante vocês falarem o quê? Em que processo ele vai estar instalado, qual a temperatura de processo. Porque o termopar ele é adquirido de acordo com a temperatura de trabalho. Vou trabalhar com 600 graus, como é o caso do alumínio. Convém vocês comprarem um termopar com uma temperatura um pouco maior, para ele ter uma resistência, para ele ter uma durabilidade maior. E também, especificando o processo, o fabricante ele vai determinar um nível de proteção para o termopar, senão ele vai danificar muito rapidamente. E aí qualquer vibração, qualquer excesso vai acabar estragando o termopar e você vai perder o item. Um problema muito comum de acontecer com nossos clientes. Normalmente o termopar é de um determinado modelo, tipo J, tipo K, e a configuração do controlador de temperatura acaba sendo outra. Isso acontece bastante quando existe o dano do termopar, se troca um pelo outro, e a pessoa acaba não conferindo. E aí você tem um diferencial de temperatura, que nem sempre é o real do processo. Isso quando o termopar funciona. De repente ele pode te acusar erro, você identifica rapidamente esse problema. Mas se ele não identificar erro, ele começa a mostrar uma leitura, você vai assumir aquilo como correto sem conferir a configuração. Então dá uma conferida porque isso é comum de acontecer, certo? E outra coisa, tem clientes nossos, como foi o caso desse,
Uma coisa que acaba acontecendo no processo durante o tempo, aumenta a produção por alguma razão. Aí o cidadão olha para o cadinho dele e fala, poxa, eu posso colocar mais 2 barras aqui, não vai ter problema, né? Cabe. Cabe? Cabe. Pode pôr mais 2 barras que dá. Mas se você começar a pensar naquela nossa fórmula, 2 barras a mais vai significar uma mudança de resultantes na fórmula, o que vai alterar a potência do queimador. O cidadão coloca mais 2 barras para o que cabe, porque cabe, e não verifica o queimador. Acontece o que? As 3 horas passam a ser 4. Aí o cliente vai achar que o queimador está com problema, porque não está derretendo. Porque o cliente põe lá 2, 3 barras a mais e esquece que tem que mexer no queimador, ou ele não sabe que tem que mexer no queimador. Para ele, queimador acesa, queimador funcionando e ponto. Só que não é bem assim se você acompanhar aquela fórmula, né? E aí acontece de o cliente achar que o queimador não está com problema, não está devidamente regulado. Ou ele vai lá e mexe no queimador e coloca a potência máxima no queimador. Mesmo assim não dá o ponto de fusão do material dele. O que acontece? O cliente acaba achando que o queimador está com problema. Ou quando o cliente reconhece, ele fala, não, peraí, vamos trocar o queimador, eu tenho um lá na prateleira, um pouco maior, tira um, coloca o outro aí que vai dar conta do problema. Só que tem outro detalhe, se você simplesmente trocar o queimador para compensar o excesso de material que você está colocando, você precisa verificar também a câmara de combustão, porque talvez o projeto da máquina não comporte toda a potência que você vai colocar ali. E aí você pode ter um retrocesso, aí vai começar a te dar falha de chama no queimador o tempo todo. E aí de novo vai achar que o problema é no queimador. E nem sempre é. De repente a câmara de combustão está dando uma contrapressão. Ou o queimador acende, estabiliza, maravilha. Só que aí você começa a criar um dano no isolamento térmico, na estrutura do equipamento, porque ele não vai comportar toda aquela potência. A hora que você perceber, depois de alguns poucos meses, o isolamento do equipamento vai estar apresentando problemas. E aí, de novo, a culpa é do queimador, tem algum problema com regulagem. Não é. O problema é que o projeto da máquina não foi especificado para aquela potência toda. Então, tem que olhar, prestar atenção em todos esses detalhes para a gente não cometer um erro aqui ou um erro lá. E isso começar a gerar algum transtorno, certo? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado e qualquer novidade, qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, nos apresente, a gente vai trabalhar melhor essas questões, ok? Um forte abraço para todo mundo e até a próxima.